Desde a minha última pós-graduação, eu percebi, de neurociência, que a gente precisa simplificar as coisas. E eu quero dividir um pouco sobre um pilar com você hoje, mas esse vídeo vai ser uma sequência de pilares que eu aprendi nesse último ano estudando neurociência. Vamos lá? Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruna, eu sou terapeuta integrativa, pós-graduada em psicologia, TCC, terapias complementares e agora neurociência. Além disso, eu tenho vários outros cursos livres aí que são de astrologia, enneagrama, reiki, enfim, né? Não é para ficar dando meu currículo aqui para você, é para você entender o meu estudo. E eu percebi o seguinte: durante a pandemia, o meu consumo de café aumentou consideravelmente e dali começaram a vir muitos problemas, muitas questões estomacais e tal. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre a questão do café, né? O efeito do café. E o ponto principal é: o café é um estimulante que facilita, assim, nossa concentração para trabalhar, para estudar. Porém, ele acabou sendo considerado algo viciante. E é exatamente isso que acontece. De início, a gente começa a beber e às vezes taca um monte de açúcar, não é? Aí depois você melhora o seu paladar e você vai para um café, às vezes mais amargo, não só no sentido de estar sem açúcar, mas um café mais concentrado, esses de máquina, expresso. E aí você meio que acostuma com o gosto e dá aquele pancadão, né? Aquela sensação assim, opa, isso aqui é bom para mim, então bora lá, vamos meter o pé. Só que se você toma um de manhã, um de tarde, mais 2 de tarde, antes de dormir, toma, acaba que o efeito do café, ele é prolongado. Então, o que você precisa compreender é que você está acumulando picos de energia, mas a ressaca dele também acumula. Então, o ponto de você analisar é: se você precisa de café para acordar, já virou algo que você talvez está precisando de doses maiores para conseguir ter a mesma sensação anterior. Você concorda comigo que isso é um vício, né? Como uma outra substância que poderia te viciar. Então, o mais relevante e até uma nutricionista que eu gosto muito, que ela trabalha uma versão integrativa, fala que o ideal é você fazer blocos. Então, por exemplo, se você gosta muito de café, o café te faz muito bem, você tomar por 3 dias café normal, uma única xícara pela manhã, você ficar 2 dias sem tomar, e aí você entrar com mais um protocolo de 2, 3 dias do descafeinado. E depois começa tudo de novo. Então, o certo não é a gente se manter do mesmo jeito, mas você entende que a gente às vezes tem que reduzir essa quantidade astronômica durante o dia, que você tá mascarando a tua energia, porque você acha, não, o café me dá energia. Não dá. O café vai mascarar o seu cansaço. Então, quando a gente olha para esse ponto de cafeína, é algo que parece inofensivo, mas na verdade pode ser um grande causador de você não estar conseguindo dormir, de você estar acordando no meio da noite. E é um acesso muito fácil para você mexer com isso. No começo vai ser chato, você fica com um pouco de dor de cabeça, mas é importante você olhar. Por que eu falei que na pandemia eu aumentei? Vou comentar um caso meu que talvez você também se identifique, ou enfim. Um pouco antes da pandemia, eu estava muito focada em um tipo de dieta específica, que era low carb. Por um tempo foi muito legal, me fez muito bem, só que eu me sentia muito limitada, porque eu não como carne. Então a minha low carb, ela não era muito low carb, né? Ela tinha ali algumas coisas, mas eu não comia carne para conseguir ter aquela nutrição que uma pessoa normal tem. E cortando doce, eu tenho um paladar bem formiguinha. Cortando doce, eu coloquei café. E também vinho, bebida, né? E aí, então, eu troquei um vício por doce e, às vezes, outro tipo de comida por outra questão, né? Então, ali em 2020. A pandemia veio e, nesse período, eu percebi que o cortisol de todo mundo aumentou, né? Porque foi algo muito estranho. E eu aumentei mais o consumo do café.
Então, ou seja, foi uma bomba atômica, porque eu não estava saindo de casa, não estava fazendo exercício físico, construindo mais algo que é energético e não gastando, né? Então, entrei em colapso, né? Então, aí juntou várias coisas, enfim, né? Questões pessoais, separação, mudança de cidade, pedir demissão no emprego, aquela crise. Então, tudo tem a ver com o meu processo também com relação ao período de idade, né? Que a gente entra em um outro ponto, que daí entra olhando mais para as questões de Saturno ali, astrologia, né? Mas aqui voltando para a questão do café. Então, o meu corpo acabou entrando em colapso por um grande estímulo externo, né? Então, eu tomava café para acordar, tomava vinho para relaxar. E aí, isso eu percebo, conversando com algumas pessoas próximas e às vezes pacientes também, que isso é uma prática teoricamente comum dentro do mercado corporativo, porque você precisa acordar no horário para poder fazer suas reuniões e muitas vezes para você conseguir desligar daquele monte de problema, mensagem chegando, questões no WhatsApp, alguma coisa para baixar. E aí, às vezes, a gente toma anticoncepcional, a gente toma remédio para ansiedade, a gente toma remédio para dormir, e aí junta com cafeína, junta com álcool. Complexo. Então, tudo isso acaba gerando, a longo prazo, algo que desenrola muito, mexe muito com o nosso sistema nervoso. E a gente para, na verdade, de pensar sobre isso, é algo literalmente automático. A gente liga, a gente acorda de manhã e segue o mesmo roteiro. Então, se alguém pergunta algo para nós, né, alguma coisa que a gente precisa responder, resolver, provavelmente a gente não vai conseguir responder com presença essa pessoa. A gente vai responder baseado naquilo que a gente já fez em algum dia. Porque a gente não está conseguindo utilizar a capacidade toda no nosso cérebro, a gente está utilizando, na verdade, só o modo que já foi usado alguma vez. Então, eu sou reativa, né? Eu respondo aquilo que meu automático tem demanda para responder. Então, você vê o perigo disso? Aqui a gente entra numa outra questão, né? Você já deve ter percebido que... Você já deve ter visto notícias onde o pai esquece o filho dentro do carro fechado, esquece de buscar na escola, essas coisas. Isso acontece não porque é um pai ruim, não porque é um pai que não presta atenção, isso é um pai, cronicamente, um pai e uma mãe, né, enfim, cronicamente estressado, com seu sistema nervoso desregulado. Então, esse perfil de pessoa precisa mais do que outras pessoas buscar apoio, tanto emocional, claro, né, porque a gente entra nessa parte, mas principalmente conseguir acessar uma forma de aterramento, porque essa pessoa, ela tá replicando mais do mesmo, só que não mais, me fugiu o termo agora aqui, funcional. Tá sendo uma coisa já problemática. E esse pai se culpa, porque ele não cumpriu a função dele. Esse filho vai provavelmente ter que fazer terapia, porque quando um pai esquece do filho, muitas vezes esse filho fica com esses resquícios de rejeição, de abandono. Às vezes ele é o último a sair do colégio. Então você entende que às vezes, assim, claro que sim, pelo amor de Deus, eu cada dia mais tenho certeza que existem sim patologias sérias, mas que também a gente, como ser humano, precisa encontrar um pouco de autonomia no meio dessa complexidade que é viver, para pegar um pouco de responsabilidade. Então tá, beleza, eu tô com alguns problemas aqui e eu não tô conseguindo dar conta. Busque ajuda. Eu percebo que eu realmente estou tomando muito café. Busque melhorar. Talvez você cortar tudo vai ser complexo, você vai ter dor de cabeça. Mas, ao invés de 4, 5 cafés por dia, tome 2, tome 1 pela manhã. Se você precisa muito de café, busque outros estimulantes que sejam tão energéticos quanto. Por exemplo, né, não sei o quanto fácil é isso. Aqui no sul a gente consegue, no Shopee mesmo, no Shopee,
No Mercado Livre, você consegue comprar cacau, que é a barra de cacau cerimonial, né? Ela é uma barra muito, muito, muito energética. Só que assim, também tem um ponto, né? A barra de cacau também, você precisa reduzir o teu consumo de gordura. Então, se você come manteiga, se você come castanha, eu não sou nutricionista, né? Mas assim, de acordo com o que eu venho estudando sobre isso, você precisa reduzir, porque o cacau é gordura, né? Principalmente esse cacau que não tem adição de açúcar. Mas ele é muito estimulante e você pode substituir, né, o café por... Inclusive, quando você toma um, o ideal não é tomar outro, né? Então, mas existe o próprio matcha, que é aquele chazinho em pó verde, você pode tomar com leite, com água. Então, assim, procure buscar por saúde, né? Tanto a parte emocional, quanto também atrás, às vezes, de um nutricionista para te ajudar nisso. Quem gosta de nutrição Ayurveda, foi esse indício que eu fui na época da pandemia e que me ajudou muito a construir essa reestruturação, depois eu vou usar o termo aqui, né, que foi um arrumo que o café fez. Então, hoje fizemos as pazes, todos os dias eu tomo uma xícara, provavelmente logo logo vou fazer algum protocolo aí também, como nessa nutricionista que eu falei, mas eu sinto que realmente, se eu não tomo café, eu fico um pouquinho mais lenta, então nosso corpo vicia, mas essa é a dose. Não tomo mais que isso, porque eu sei que não me faz bem, né? Então, busque o que lhe faz bem. Você entende que aqui eu tô falando pra você que você tem autonomia? E se você tá sentindo que não tem, busque ajuda. Um beijo, até o próximo.